Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Muratmeti Murtibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om. Ok. Nós vimos ontem aquela passagem na qual o Lord Krishna ele mencionou a lei do karma, né? E que aquela passagem na qual ele explicava aqueles quatro termos que conduziu Arjuna a elaborar a sua questão final, que era a importância de lembrar de Deus, não somente durante a morte. Na verdade, a questão é qual a importância de lembrar de Deus no momento de deixar o corpo. Então, Krishna respondeu a Arjuna diversas daquelas questões técnicas, entre elas aquela que apresenta um termo para o Ishvara como aquele que nos dá o resultado, os palas, os resultados das nossas ações. Então, é aquela lei inteligente, né, que concede ao Jiva o, os resultados, o seu parabada karma, né? E aqui ele menciona que Ishvara é esse sistema, essa inteligência precisa, né? Livre de qualquer possibilidade de erro. Esta compreensão nos permite aceitar realmente os nossos parábadas, né? As nossas circunstâncias de vida com confiança, sempre aceitando como uma grande oportunidade, mesmo que seja simplesmente a oportunidade de pagar por nossos pecados, em palavras mais corriqueiras, né? De exaurir ou esgotar alguns papankarmas, né? Então, finalmente, Krishna definiu o karma como aquele princípio inteligente responsável pela criação. E quem é que faz o karma? É o Jiva. Portanto, o Jiva é também co-criador, como nós costumamos dizer. E aqui ele diz que o Punya Papa ele não pode ser esgotado que não seja através das experiências de prazeres e dores, né? Por quê? Porque o Punya Papa ele foi, né? Ele foi obtido através da interação com o campo, que irá produzir circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, e o indivíduo ele começa a transcender, né, uma motivação de vida simplesmente para obter prazeres sensoriais, e ele começa a se conduzir no mundo com objetivos superiores, maiores, né? Então ele começa o processo de transcender a busca por prazeres e a necessidade de evitar as dores. Ele aceita tudo isso e ainda assim ele se torna uma pessoa dhármica, né? Então, a criação é sustentada por essa ignorância cósmica na qual o Jiva ele é coadjuvante, né? Ele é simplesmente co-criador. Você tem são os prazeres e dores da vida, né? Que quando existe um corpo, existe um mundo, tá? Então, esses prazeres e dores, né, eles estabelecem o quê? Eles criam, eles desenvolvem, eles cultivam vasanas, é um sistema que vai em automático. Se você experimenta uma coisa e aquilo te queima, você não quer mais saber daquilo. Se você experimenta uma coisa doce que te dá muito prazer, você quer mais daquilo.
Então, o indivíduo fica preso nos prazeres e dores da vida, inevitavelmente, invariavelmente preso neste mundo de objetos, né, de polos opostos, né? Alto e baixo, preto e branco, prazer e dor, certo e errado. Então, todos os pares opostos estão ali inerentes em cada objeto. Então, naturalmente, isso implica que um corpo físico é necessário para colocar ações que irão produzir resultados. Os resultados serão sukha e dukkha, prazeres ou desprazeres. Então, fica claro que o propósito da vida parece ser, né, o esgotamento ou processamento de karma, né, ou de punya-papas, né? O punya-papas são aqueles resultados, né, derivados da qualidade das minhas ações. Então, como nós vimos, o punya-papa ele requer um campo no qual o indivíduo possa colher experiências que produzem prazeres e dores. Como existem inúmeros jivas, existem inúmeros punya-papas. Então, o Criador ele deve ter criado inúmeros corpos, cada uma delas com configurações distintas, né? Etc, etc. Tudo isso para nos, né, relembrar, né, revisar o conceito de que o sistema Ishvara é um sistema desenhado, né, de modo muito preciso e inteligente, e o Jiva, ele participa disso inconscientemente, até que ele se torne consciente que ele é realmente co-criador. Ele está movido por essa ignorância cósmica, ele está sustentando esta ordem aparente devido à não compreensão da real natureza de todos esses objetos que parecem produzir prazeres e desprazeres, atração e repulsão. É uma rede cósmica entrelaçada, muito inteligentemente desenhada, muito bonita, e isso é chamada a lei da causalidade, a lei do karma. Assim, esses dois versos, Krishna define de modo lindamente, né, esses conceitos, e depois ele entra na pergunta principal, que é a importância de deixar o corpo, lembrando de Deus. Então, o Swami diz aqui que... Um minutinho. Por quê? O Swami diz que aquilo que a gente leva com a gente como último pensamento, quase que invariavelmente, é uma indicação do pensamento mais predominante durante a nossa vida, né? Então, se a pessoa pensou muito em dinheiro, ela vai deixar o corpo pensando em todo o dinheiro que ela deixou no banco e como é que vai ser, como é que não vai ser, o patrimônio, né? Se uma pessoa pensou em outras coisas, como os prazeres sensoriais ou sexo, os filhos, né? O amado, a amada. Então, essas coisas, elas permanecem vivas na nossa mente. Elas se tornaram pensamentos repetitivos a nível subconsciente, quase como mantras repetitivos: dinheiro, 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 segurança, dinheiro, 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 assim por diante, né? E isso vai se cristalizando na medida que a gente vai envelhecendo, né? Esses pensamentos vão se cristalizando e vão sendo depositados na nossa mente subconsciente como vasanas, né? E nós nos tornamos mais velhos ao longo da vida e nós somos movidos por mais e mais vasanas. Até mesmo quando a gente é criancinha, a gente nasce aqui, nós somos movidos pelas vasanas do nascimento precedente, né? Antecedente. Então, nós já chegamos aqui movidos por vasanas, nós recebemos um corpo de acordo com as nossas vasanas, as nossas predisposições e tendências, e no correr deste nascimento, desta encarnação, nós vamos desenvolvendo mais e mais vasanas. Aí chegamos numa idade na qual nós desenvolvemos uma mente mais crítica e inteligente, que nos dá a possibilidade de compreender esse mecanismo retroalimentado totalmente, né, automático, que é aquele, né, de
sustentação da ignorância cósmica, né? Vasanas, pensamentos, desejos, medos, palavras, ações que irão nutrir ainda mais aquelas vasanas, né? Então, raros são os indivíduos que compreendem esse sistema Ishvara, e essa é uma passagem que o Krishna, né, elucida um pouco mais o sistema Ishvara, que é movido através da lei do karma, né? Raros são os indivíduos que têm essa possibilidade, este mérito, né? E aí, quando nós temos a possibilidade de contato com as escrituras e com o Guru, aí nós temos a possibilidade de fazer um esforço para cultivar, desenvolver vasanas positivas, vasanas conduzentes a meu autoconhecimento e a minha libertação, tá? Como eu costumo dizer, nadar contra a corrente dessa ignorância cósmica requer muita coragem, muita força, muita determinação. Raros são os indivíduos dispostos a isso. Mas quando nós somos jovens, nós temos ainda muita força de vontade à nossa disposição, porque o processo de cristalização das vasanas não foi ainda tão né, massivamente consolidado, digamos assim. Então, a Vassana, no início, né, o novo sistema de Vassanas, né, não foi ainda totalmente cristalizado quando nós somos jovens. Então, aqui o Swami ele está dizendo que quando nós somos jovens, nós temos ainda muita força de vontade à nossa disposição, mas quando nós somos mais idosos, a cristalização das Vassanas, dos nossos padrões, dos nossos samskaras, né, são de tal modo sólidas que nós nos tornamos literalmente, né, programas movidos por nossas vasanas, com pouquíssima possibilidade de discernimento e escolha, né? Então, ele diz, no início, quando nós somos jovens, no desenvolvimento de qualquer vasana, no início, por exemplo, o álcool, o cigarro, né? Aquelas vasanas mais destrutivas, né? Como as drogas e o álcool, né? No início, a gente tem ainda uma certa força de vontade, mas a gente vai lá, a gente experimenta uma vez, duas vezes, na medida que o tempo passa, a nossa força de determinação vai enfraquecendo, principalmente na medida que a gente toma uma resolução e a gente não realiza aquilo, né? A gente vai se sentindo sempre mais fraco e a vassana vai crescendo, né? A força do hábito se torna um vício indestrutível, né? Invencível, né? E aí, no final das contas, nós nos sentimos fracos e impotentes e nos entregamos a esta força cósmica das vassanas, né? A vidya, essa ignorância cósmica, as nossas tendências e predisposições a repetir o passado devido à incompreensão desse sistema Ishvara. Mas Ishvara não é realmente cruel totalmente, porque ele nos deu o livre-arbítrio. Ninguém sabe por que que nós vivemos num sistema atual, neste planetinha, no qual a sabedoria é algo tão raro e tão difícil de ser desenvolvido, né? A gente não compreende muito isso, né? As escrituras falam dos yugas, isso e aquilo, né? Das, as, a era do ouro, né? A Golden Age, isso e aquilo, a Dark Age. Mas o fato é que nos dias de hoje a gente vive, né, numa condição na qual esta sabedoria espiritual não encontra interesse neste mundo, né, atual, contemporâneo. Então, esta força da ignorância, né, que controla, é o grande inimigo do livre-arbítrio humano, né? O livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, por isso que existe tanta discussão a respeito, existe livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, né? Porque, dá um certo ângulo, parece que nós somos impotentes, né, a respeito de tomar realmente decisões e seguir as nossas decisões de modo eficaz, né? Então, parece que nós somos totalmente impotentes e nós estamos entregues fatalisticamente nas mãos desta ignorância cujo destino é me destruir espiritualmente. Mas nós sabemos que não importa
as circunstâncias, ainda assim, essa possibilidade de redirecionar nossas vidas, esse esforço pessoal de cada um de nós, de nos superarmos, né? Superar ou vencer essas forças do hábito, né? Do vício, né? Da ignorância. Eu sou o corpo, ramo corpo as mim, eu quero o que eu quero, quando quero, porque quero, né? Então, nós temos definitivamente a possibilidade de mudar o curso do nosso destino, né? A princípio, parece que nós somos impotentes, mas existem exceções. A vontade tornou-se mais fraca, a vacina cresceu, e assim este vício, essas tendências autodestrutivas, auto-insultantes, né? E aí ele faz uma referência ao clube dos Alcoólicos Anônimos, no qual existe uma oração no início que diz: entregue-se a Deus porque a sua vontade em relação ao seu vício é totalmente fraca, é demolida, ela é impotente. Entregue-se a Deus, né? É uma indicação, uma ilustração interessante que, no final das contas, o indivíduo tem que se voltar para o Criador. Mas que história é essa de trazer Deus e Deus e Deus e esses capítulos falando que você tem que compreender a natureza de Deus? Por que que Deus é tão relevante em tudo isso, né? O que é esse Deus? Né? Deus é relevante do ponto de vista da criação. Se existe uma criação, deve existir um Criador. Todo ser humano, né, um pouco mais sensível, ele tem esse sentimento de que eu não me criei e eu não sou simplesmente uma inteligência artificial. Eu sou um organismo vivo, né, biológico, no qual esta mente, né, emerge, esta consciência humana emerge. Eu não me criei, eu não sei nem fazer a minha própria digestão. Existe um princípio inteligente, existe um Deus que rege tudo isso, né? Então, Deus é o Criador. A criação é o que nós experimentamos diante de nós, e a criatura somos nós, esses vivos humanos, com uma capacidade de escolher, né, sob a influência de suas vasanas, mas a partir de um determinado nível ele começa a escolher exercer o seu livre-arbítrio apesar de suas vasanas, né? É ali que nós levantamos a espada da sabedoria espiritual para entrar nesta batalha épica que é a destruição desta ignorância cósmica. Não tem outra saída. Portanto, entregue-se a Deus, porque a sua força de vontade alcoolizado, foi demolida, foi destruída pela força do hábito. Portanto, no início, nós temos um pouco de força de vontade, mas as vasanas se cristalizam e no final se torna mais difícil. Por isso tudo é para ilustrar o que, se você viver uma vida totalmente pensando em coisas deste mundo, né, como dinheiro, sexo e outras coisas, né, segurança, né, uma companheira, um companheiro, o amor da minha vida, isso e aquilo, se você tem esses pensamentos na vida, né, eles se tornaram pensamentos repetitivos, se tornaram pensamentos habituais, aí viciantes, compulsivos, eles se tornaram simplesmente tiranos, né? Aí eu já não tenho mais a capacidade de pensar deliberadamente, as vássanas pensam por mim, né? No final, esses pensamentos ficam governados pelas vássanas. E a gente não consegue mudar isso no momento da morte. A gente precisa de cultivar este pensamento deliberado, e esse pensamento deliberado, ele requer, né, uma determinação de se voltar para Deus, né, entregar-se a Deus neste processo de compreensão da natureza de Deus,
inicialmente como um Deus Saguna. O Deus Saguna é o Deus que criou essa ordem aparente, que é pura inteligência. O Deus Saguna é Satvaguna pura. Eu me volto para a compreensão dessa inteligência, compreendendo as suas leis e princípios através dos quais tudo isso aqui é mantido, né? E aí eu me adequo, eu me harmonizo com este Saguna, Deus, que é a inteligência pura, até que eu chegue no ponto de começar a compreender a natureza de Nirguna Deus, até que eu compreenda que Nirguna Deus é um Deus não dual, é um sem nada além de si, até que eu compreenda, né, ou ouça dizer que este Deus não dual, ele é ilimitado por ser não dual e ele é de natureza consciência, aquilo que permite o reflexo de si no corpo sutil humano para produzir a consciência humana. Portanto, se a minha natureza também é consciência, né, isso não deve me surpreender, porque Deus é de natureza não dual, Deus é de natureza consciência. E como só existe uma consciência, e como eu experimento a minha consciência humana, eu só posso ser um em Deus, com Deus, como Deus. Eu não posso ser separado de Deus. Esse é o Deus não dual, é o Deus Nirguna, livro de atributos. Portanto, os hábitos, vasanas, as tendências da minha vida irão, o meu estilo de vida, irão cultivar, como se diz, cavar? Não, cave. Irão moldar a minha personalidade através do meu estilo de vida. Isso tudo irá construir um padrão de pensamentos corriqueiros, vasanas, que fazem o trabalho por nós. Nós queremos ser movidos por vasanas? Não, eu não quero ser movido por você, precisa ser movido por vasanas, porque o ser humano é um organismo tal qual um computador biológico, cujo programa, né, são as vasanas. Como eu não posso fugir disso, eu preciso de vasanas positivas. Eu preciso de vasanas sábias. Shwara lançou as escrituras porque, olha, vocês são programas, né? Mas que você seja programado por sabedoria, em vez de ser programado por ignorância. Você está programado pela ignorância fundamental, aham, corpus me, e os meus últimos ensinamentos são esses. Aí vai, pá, aham, brahmasmi, você é de natureza consciência, existência não dual, infinitamente não limitada. Esses pensamentos precisam ser cultivados quando? Sempre. A partir de quando? A partir de agora, a partir de ontem. Não é fácil? Não, não é fácil. Mas não existe nada melhor para fazer no âmbito desta experiência aparente, como ser humano, né? Do que simplesmente me harmonizar com a sabedoria de Deus, em vez de viver segundo a ignorância, né? Do anticristo, digamos assim, entendeu? Materialismo puro, da rejeição total da natureza saguna e nirguna de Deus. Ou Arjuna, pensando em qualquer objeto quando a pessoa abandona o corpo no momento da morte, esse mesmo objeto ela alcança. Vocês lembram daquela piada? Talvez não todos vocês saibam, tinha um casal lá nos Estados Unidos que eles eram muito fogosos, né? Eles gostavam muito de sexo. Então, eles faziam amor muito frequentemente, diversas vezes por dia, e, e eles pensavam entre eles, né? E aí, amor, amor, será que quando a gente for para o céu a gente vai poder continuar fazendo sexo lá? Né? Ah, sim, eu ouvi dizer que tem algumas locas que são próprias para isso, né? Mas como é que a gente vai ter certeza? Eles fizeram um pacto, né? Quem for primeiro, depois manda um sinal para o outro dizendo se dá para fazer sexo onde ela foi ou se não tem sexo lá, né?
Naturalmente, aquilo que a gente pensa mais, a gente acaba, né, tornando, né, acabando lá, né, alcançando aquilo, né? Por quê? O mundo é criado pelos jivas, o que a gente deseja, Shwara fornece. Shwara é um facilitador, né? Então, um belo dia, o marido teve um ataque de coração e foi. Eu não sei se foi ele ou ela que foi primeiro. Eu sei que um foi e o outro ficou ainda aqui encarnado, tentando receber essa mensagem para dizer se tinha sexo do outro lado ou se não tinha sexo do outro lado. Até que um dia essa pessoa, né, estava lá assistindo televisão e apareceu aquela imagem do marido, né? E ela perguntou: É você, John? É você? Sim, sou eu. É você, John? Sim, sou eu. E aí, me diga, eu estou aqui ansiosa querendo saber, tem muito sexo aí? Aí o marido falou assim: Nossa, tem muito sexo. Você não pode saber, eu faço sexo dezenas de vezes num só dia, é um atrás do outro, tá? Um atrás do outro. Nossa, então é melhor do que aqui? É melhor do que aqui, sim. É sexo o tempo todo. Então, eu quero saber onde é que você está, que loca é essa, né? Que loca é essa? Aí ele começou a descrever o local onde ele estava. Aí, devagarzinho, ela foi compreendendo que ele estava nessa loca física. Ele bateu lá e voltou, porque a vassana por sexo era tão grande que não tinha loca que pudesse sustentar ele. Né? O Shwara falou: opa, esse cara aqui é simplesmente obcecado por sexo. Bum, deixa eu mandar ele de volta lá para baixo. Né? Aí ele já bateu, voltou. Quando ele começou a descrever onde é que ele estava numa área, né, de um campo de golfe, lá num estado lá dos Estados Unidos, onde tinham muito coelhos, e ele tinha voltado como um coelho. E vocês sabem que coelho faz sexo o tempo todo, né? Então, aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente alcança, não tem outra saída. E a gente é tão impotente para mudar esse programa do noite para o dia, não é assim, Mariné? Né? A gente não tem, a gente é impotente, a gente não consegue mudar da noite para o dia, né? Então a gente tem que reconhecer, né, a nossa limitação, a nossa fraqueza e buscar ajuda no Criador, dizendo: Ô Criador, tá? Não sei por que eu fui criado assim, eu acredito que a vida, né, sirva um determinado propósito. A vida aqui é difícil, sim, tudo bem. Eu sou movido por vássanas, as vássanas não me libertam, mas me amarram ainda mais nessa condição dolorosa, né? Mas eu quero sair disso. Me dê força, me dê sabedoria. E aí o indivíduo começa a buscar as escrituras a respeito de Saguna, para mais tarde entrar nas escrituras de Nirguna, Brahman, que são os Upanishads do Vedanta, né? Ok, onde é que nós estamos aqui? O Rio de Expressões, Yoga Vashista. Eu tive esse livro na época que eu estava associado a Papaji em Lucknow, este texto do Yoga Vashista. O rio de impressões latentes, vasanas, transporta o homem pelos caminhos do bem e do mal. Todos eles devem ser direcionados para bons caminhos por meio de um esforço viril especial. O que se inclina para o mal deve ser direcionado para o bem. Então, as impressões, as vasanas, as tendências, as predisposições, os samskaras que me derrubam espiritualmente, que me fazem declinar espiritualmente, que me amarram ainda mais ao samsara, né? Eles precisam ser observados, identificados, observados e simplesmente combatidos, né? Como? Através da minha força de vontade. Mas a força de vontade não basta, assim, você precisa da compreensão expressa nas escrituras. As pessoas não querem saber das escrituras, né? A escritura é um instrumento de Deus. Todos eles, né, vivem devido a essas rio de impressões, de vasanas,
E elas são boas e negativas, nos conduzem à elevação ou declínio espiritual. A gente tem que discernir, a gente tem que superar, né, esta fraqueza que nos permite, né, ser governados por vássanas totalmente fundadas no meu desejo por prazeres primários, sensoriais, segurança, dinheiro, isso e aquilo, prazeres, né? Prazeres. As vassas me transportarão através dos caminhos superiores e inferiores. O esforço precisa ser feito de modo que nós possamos redirecionar as nossas vidas no caminho da elevação espiritual. Isso requer um grande esforço e muito punha que nos traga as escrituras do Criador. Todas as tendências inclinativas ao mal devem ser observadas e neutralizadas, de modo que nossa vida seja direcionada para a cultivação das vasanas que nos elevam e nos libertam do samsara. Portanto, a mente pode passar por diversas auspiciosidades ou as inauspiciosidades. A gente sabe que numa vida a gente passa por momentos tão maravilhosos e tão dolorosos também, né? Todos eles são governados por vasanas. Na juventude nós temos mais possibilidade, aquele que botou controle para dirigir, né? Nós temos mais possibilidade de exercer o nosso livre-arbítrio e desenvolver boas vasanas, né? Portanto, pratique boas palavras, bons pensamentos, né? Viva uma vida dhármica, né? Desenvolva um mérito espiritual que te conduza às escrituras do Criador. Quando você fizer isso, a sua mente subconsciente irá gradualmente, mas certamente ficar saturada com hábitos positivos, vasanas positivas, impressões auspiciosas. Portanto, mesmo que alguém esteja em coma, você, no momento da morte, você foi colocado em coma por qualquer situação kármica. Então, os pensamentos que nós não conhecemos, as vasanas dos samskaras, é que irão me conduzir a uma loca superior, né? Ou a Brahma Loka. Ou os pensamentos estão tão firmemente estabelecidos no Aham Brahmasmi que a alma individual é simplesmente dissolvida, tão logo ela deixe este corpo físico. Mesmo que alguém esteja em coma, os pensamentos, as samskaras, as vasanas serão o padrão que irão determinar o meu destino. Portanto, vasanas auspiciosas que me elevem o caminho da luz, caminho que me porte, né, ao Senhor, a Brahma Loka, né, ou locas intermediárias de menos brilhantes, como foi colocado antes. Portanto, lembre-se de mim quando o tempo todo, e lute, olha que bacana isso aqui, lute, né? Lembre-se de mim, lembre-se das minhas palavras, lembre-se das escrituras e lute. Lute contra quem? Arjuna pergunta. Aí Krishna diz, lute contra esta ignorância que está fazendo de você tão confuso, de tal modo que você não consegue nem mesmo saber o que é o seu Swadharma. Lute, porque este é o seu papel. Este é o Swadharma, mas a luta é uma luta interior, é uma luta entre ignorância e sabedoria. A ignorância me fez emocionalmente, sentimentalmente apegado às pessoas da minha família que se encontram do outro lado do campo de batalha, e agora esse apego, ele comprometeu a minha capacidade discriminativa de tal modo que eu não consigo nem saber o que é Dharma e o que é Dharma, o que é justo e o que é injusto. Nos dias de hoje, quase ninguém sabe, mas todo mundo foi comprometido, quase todas. Pessoas boas acabaram confusas, doutrinadas, governadas pela mentira,
Essas forças do mal, elas são muito enganosas, elas são poderosas. Você não viu o que Duryodhana fez? Né? Trapaceou, 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 até conseguir roubar todo o reino que era ali, esperando por Arjuna para assumir o reinado, né? Então, as pessoas elas vão sendo destruídas do ponto de vista intelectual, discriminativo, até o ponto que elas pensam que o adharma é dharma e dharma é adharma. Entendeu? Por que que Bhishma e tantas outras pessoas participantes, né, da família de Arjuna, famílias boas, né, de pessoas do bem, né, elas no final elas se encontraram do outro lado no campo de batalha, eles se encontraram no lado do exército de Duryodhana. Como? Como isso ocorreu? Né? Engano, mentira, trapaças, né? Desinformação, né? Manipulação, jogos, né? O que mais a gente vê nos dias de hoje? Pessoas boas do outro lado do campo de batalha, entre Dharma e Adharma. Portanto, lembre-se do Senhor desenvolvendo estes hábitos positivos. Qual é o hábito mais positivo? É aquele hábito de associação às escrituras que irão, né, cultivar vasanas conducentes à minha elevação espiritual. Lembre-se de mim quando? Sempre, sempre que possível, se supere e lute. Lute contra a indiscriminação entre Dharma e Adharma, lute contra a ignorância, né, que compromete o intelecto humano. Como assim? Fixando sempre sua mente em mim, você, sem dúvida, alcançará esta sabedoria suprema. Aí o Swami faz uma nota, só, seja discriminativo, né? Leia bons livros. As pessoas não sabem aonde obter mais informação e elas não se deram conta que quase tudo que nos foi ensinado foi mentira, manipulação. Sempre trato assim, nesse planetinha. Você não sabe mais aonde obter informação, e há quem diga assim, depende da fonte de informação. A minha fonte de informação diz isso, e isso é verdade para mim. Né? As pessoas foram doutrinadas pela mentira e pelo engano, e aqui o Swami diz, leia bons livros. Quais são esses livros? Né? É difícil achar livros realmente sinceros, honestos. Né? Obtenha informações que sejam, dentro do possível, aquelas mais próximas, né, de uma investigação ou de uma narrativa próxima àquilo que talvez seja a realidade aparente. Se você lê livro, procure livros, seja discriminativo na escolha de seus livros. Se você assiste filmes também, tudo isso irá impactar o seu intelecto. O intelecto humano está cheio de mentira, cheio de engano, cheio de impureza nos dias de hoje. Através da companhia dos bons e dos santos surge o desapego. Do desapego surge a libertação da ilusão. Daí surge a firmeza e a fé. E destas surge a libertação do samsara. Bhaja Govindam, de Shankaracharya. Através de boas associações da companhia de pessoas sábias, pessoas que foram beneficiadas pela sabedoria das escrituras do Criador, você vai desenvolver mais e mais o desapego às coisas do mundo. O desapego, vairagya, a despaixão, vai dar, vai permitir, né, a remoção da ignorância, da ilusão. Daí surgirá uma firmeza, uma convicção, uma confiança, e a libertação será questão de algum tempinho a mais. Nesta vida, né? Nós queremos libertação nesta vida, sem essa de andar a Brahma Loka.
Portanto, escolha a sua companhia com muito cuidado. Você não precisa ser odioso em relação às pessoas, mas você pode continuar lidando com elas do mesmo modo que você lidar com uma cobra, uma serpente venenosa, né? Você não odeia, nem sai por aí tentando matar as cobras. Aqui as pessoas têm hábito de ver uma cobra, mata, né? Pelo menos no meu pedacinho de terra eu tive que dizer, ó, aqui ninguém mata cobra. Ah, mas pode te matar, vai dar um veneno, mas aqui mata nada, cara. Você simplesmente fique atento, mantenha uma distância de segurança da cobra, né? Quando você vai no mato, caminha com uma bota de borracha e atenção aos seus passos, né? Mas você não sai matando uma cobra. Nós matamos já muitos seres vivos. Isso, né, é um problema kármico também. Portanto, escolha as suas companhias, as suas associações com atenção, sem odiar as pessoas, do mesmo modo que você não deve odiar as serpentes venenosas, as cobras venenosas. Mantenha uma distância, saiba conviver com esses seres. A aranha venenosa, cobra venenosa, tem que saber lidar com a situação. Da mesma forma, não precisamos odiar as pessoas, devemos compreender que elas são movidas pelo engano, pela mentira, pela desinformação ignorante. Inicialmente requer algum esforço, mas depois de algum tempo, isso se torna um hábito, a associação positiva se torna um hábito. E uma vez que isso se torna um hábito, a mente consciente esteja envolvida em atividades mundanas, ordinárias, a mente subconsciente estará sempre pensando, sempre girando em torno de pensamentos nobres. Então, Cristo aponta isso para lembrar de Deus, naturalmente. Saguna Deus é um símbolo de Nirguna Deus. Saguna Deus pode ser uma divindade. Saguna Deus pode ver o símbolo, pode ser o símbolo Ahamkara. Para os Karma Yogis do Vedanta, Saguna Deus é a inteligência suprema, Satvaguna, puro Satvaguna. Você compreende tudo isso, Marilete, você que é nova? Sempre mais e mais? Tá, tá clareando, tá cada dia ficando melhor. Ótimo, bacana. É bom saber disso porque tem pessoas que permanecem de fora desse processo. Tem pessoas que são as curiosas, que não têm realmente uma confiança nas escrituras, né, no professor, e eles ficam de fora como curiosos, e a menos que você mergulhe nesta corrente vedântica, né, como dentro do paramparam, do relacionamento com o guru, você nunca consegue resolver as suas dúvidas, né, as suas, né, desconfianças, né? Você nunca vai desenvolver realmente uma confiança nas escrituras. Você tem que mergulhar neste processo. Tem pessoas que ficam de fora fazendo perguntas, perguntas sempre, né? Aquela, não confio, não, não, isso não, não gosto disso, não gosto daquilo. Eu nem respondo quase essas pessoas. Elas mandam coisas para mim, eu, no máximo, eu costumo dizer, ó, você tem que aparecer nas aulas. Ah, não, eu costumo assistir os vídeos de vez em quando. Eu falo, é diferente. É diferente. Professor, Sim, confiança e o interesse é o que eu mais tenho. A compreensão vai vindo com o tempo, né? naturalmente. Muito bem É, colocado. Então, Krishna aponta tudo isso para lembrar de Deus. Deus é um símbolo, e o símbolo do Karma Yoga, que é um sadhaka muito avançado, ele ainda lidar com um aspecto de Saguna Deus, Saguna Ishvara, mas Saguna Ishvara como símbolo, né, mais próximo da sua natureza nirguna é puro Satvaguna. Não é assim, Marcela? Aí ele tem uma passagem aqui que ele fala de Bhishma.
Ele diz que Bhishma era ali, né, uma pessoa justa. Eu não conheço a história de Bhishma, né, só ouvi dizer que ele era uma pessoa justa que acabou do outro lado do, do campo da batalha, né, junto com a turma do Duryodhana. E disse que o Bhishma, que foi uma pessoa dhármica, ele não, quando chegou o momento da morte, ele parou, né? Ele encerrou todas as transações e interações com o mundo externo. Ele pediu licença a todos e diz: Eu me recolho agora porque eu estou para deixar o corpo e eu quero manter a minha mente simplesmente e somente fixada em Deus. Ele disse: chega de transação, chega de interação, chega de dualidade, chegou o momento de deixar o corpo. Tudo que eu podia fazer, dizer, interagir, né, e contar, eu já fiz. Onde todas as contas estão, todos o que dinheiro deveriam me dar, né? Agora ele invoca o Senhor Krishna, venha e fique aqui na minha frente, deixe-me pensar somente em você e somente em você. Que capacidade é essa, no último momento, de dizer, olha, eu não quero nenhum desses pensamentos agora, chegou o meu momento, eu não preciso mais interagir, né? Agora eu quero pensar só na natureza de Deus. Aí Krishna diz, para tal indivíduo, né, a lembrança de Deus é natural e sem esforço. E como resultado, ele alcançará a libertação em Brahmaloka. Ou já alcançou, se ele realmente já compreendeu a natureza nirguna do Atma como o seu próprio Atma, né? Ok. Krishna faz um esforço para salientar que Deus é um símbolo, né? A Saguna, Deus simbolizado por atributos e qualidades, é um símbolo. E o símbolo de Deus, o Deus simboliza o quê? A ilimitação. Nós sabemos que o espaço-tempo, ele se estrutura de tal modo que tudo que aparece, desaparece, tudo que nasce, morre, né? Então, a mortalidade é inerente a todo fenômeno que ocorre dentro do espaço-tempo. Mas dentro deste estrutura espaço-tempo, o substrato é o Deus real, é o Deus Nirguna, né? E esse Deus Nirguna, ele é símbolo de quê? A itemporalidade, né? Ou imortalidade, né? O tempo não existe dentro do âmbito de Nirguna Deus. Tempo ocorre dentro do âmbito de Saguna Deus como Criador, no qual todos os objetos são sujeitos a essa lei. Qual lei? Tudo que nasce precisa morrer. Portanto, Deus é sinônimo de imortalidade, Nirguna Deus. Deus também é sinônimo, símbolo de segurança. Portanto, Deus simboliza a imortalidade, Deus simboliza a segurança, Deus simboliza Shanti, a paz, a felicidade, a satisfação. São todos símbolos, né? A paz é um bom símbolo de Deus também, né? A segurança, mas são símbolos, né, em relação ao Jiva Atma encarnado, né, no âmbito do espaço-tempo com um instrumento de experiência mortal. Ainda assim, este Jiva Atma precisa lembrar de sua natureza imortal, de sua natureza Deus, de sua natureza Brahman. Esta Este é o único modo para o Jivatma obter o quê? Um senso de segurança. Mas como assim segurança se o corpo mente, se o corpo do Jivatma vai morrer? Porque tudo que nasce morre. O Jivatma, ele realizou a sua identidade na consciência como consciência, portanto, a mortalidade se aplica somente ao corpo físico.
O sentimento dentro do coração e da mente do Yanni é que ele é absolutamente livre desta mortalidade, portanto, é o suprassumo da segurança, porque a gente busca segurança através da associação e apego às coisas, às pessoas, às circunstâncias, situações, como meio de tentar nos proteger da mortalidade, né? A gente quer o que a gente quer para evitar a morte. Se eu tiver segurança, de repente, né, dinheiro suficiente, isso, aquilo, eu não vou morrer de fome, né? Ou se eu tiver boa proteção, ninguém vem me assassinar, né? Então, são símbolos, né? A segurança é um símbolo que não é inerente a Nirguna Deus, é inerente ao que? Ao Jiva Atma. Não é inerente ao Atma do Jiva, mas do Jiva do Atma, ou Jiva Atma. O Jiva Atma, o Yanni, ele tem um senso de segurança, confiança de que nada pode me tocar em minha real natureza como consciência. Imortal, né? Imperecível, eterna, não nascida. São símbolos, né? Todo ser humano busca, né, este sentimento de segurança e de imortalidade, satisfação. A mortalidade é o problema maior que existe, né, no âmbito da experiência humana, né? Porque o ser humano está identificado com o corpo, ele vai notando que o corpo é sujeito à morte também, pode morrer de um momento para o outro, né? E ele quer se livrar da mortalidade. Por isso que a gente acaba desenvolvendo todas essas tecnologias, né? Tecnologias de inteligência artificial, que possa nos conduzir a um desenvolvimento de entidades cyborgs, né? Através das quais nós possamos viver eternamente, como máquinas, meio máquina, meio organismo, né? Um pouco biológico, mas para você chegar naquele nível, devido a essa fixação com a imortalidade, como se a imortalidade fosse possível para o corpo físico, o indivíduo vai desenvolvendo essas tecnologias, ou vai recebendo-as, de tal modo que no final ele acredita que eu me tornarei imortal. Deus não me criou imortal, mas eu, sendo superior a Deus, eu crio a imortalidade através da fusão deste organismo biológico, né, com a inteligência artificial e as máquinas, né? Então, isso é ignorância, porque o indivíduo não realizou a sua real identidade, que é a imortalidade, que é Brahman. Todo mundo quer saber disso. Ninguém quer saber de Deus. Todo mundo quer o quê? A segurança e imortalidade para o corpo físico. Eles pensam que através de muito dinheiro, muito isso e muito aquilo, eu talvez obtenha a imortalidade. Quando eu fui para os Estados Unidos, depois de algum tempo, eu tive um amigo que me dizia, ele era uma pessoa que tinha sido muito rico, muito milionário, mas perdeu quase tudo. Ele me disse algumas coisas interessantes, entre elas que nos Estados Unidos o sonho americano é possível de se tornar um milionário, mas o mais difícil é você reter os seus milhões. Eles vêm e vão, né? Ele dizia assim, não, a gente precisa de ter muitos milhões, porque se você for um multimilionário, você consegue viver muito mais. Mas como assim que você vai viver muito mais, cara? Você está ficando milionário, mas está ficando doente, você está tomando aí umas 30 pílulas por dia. É, mas se eu for milionário, eu tenho um helicóptero aqui no meu quintal. Se tiver um probleminha, eles imediatamente me levam para o melhor hospital de Seattle e eles me salvam a vida. Olha a mentalidade, né? Materialismo puro, né? Esta compreensão da minha natureza em Deus, como Brahman, é a única segurança. Portanto, Deus precisa ser desenvolvido como a minha meta principal, o meu pensamento principal. Krishna diz que uma pessoa escolhe qualquer outro objetivo. Todos os objetivos mundanos são objetivos perigosos e arriscados, porque jamais irão propiciar ou produzir a paz e a segurança que nós buscamos.
Alguém disse: construa uma casa que nunca poderá ser destruída. Aquele sannyasi disse: a casa não será destruída, mas você será destruído, você vai morrer. Então, portanto, todos os mundos, ó Arjuna, incluindo o reino de Brahman, estão sujeitos ao nascimento e à morte, ao ir e vir. Depois de atingir a mim, você não renascerá. Portanto, que a sua busca por Brahmaloka ou por Saguna Brahman se converta na busca por Nirguna Brahman, a sua própria natureza intrínseca, de modo que você não precise de um próximo renascimento. Então a gente volta daqui a pouco. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Om Namastê. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.